Pessoal, eu não tinha como começar esse ano de 2021 sem gravar um vídeo sobre Bitcoin. Isso porque o Bitcoin se valorizou só no ano de 2020 mais de 400% em reais e mais de 300% em dólar. E essa valorização estratosférica não ficou só no ano de 2020, porque só nesse comecinho de 2021, eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de janeiro, o Bitcoin continuou a se valorizar e no momento em que eu estou gravando esse vídeo, um Bitcoin está valendo quase 220 mil reais ou 40 mil dólares. E nesse vídeo aqui eu vou conversar com vocês do porquê dessa valorização toda, das perspectivas para o Bitcoin nesse ano de 2021, dos riscos de se investir nessa criptomoeda e também do passo a passo para você investir em Bitcoin com segurança, caso você deseje fazer isso. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. Estou também lá no Instagram, @Fonte da Fortuna. Me segue lá porque tem conteúdos todos os dias para o seu enriquecimento. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações. Então vamos começar, gente. Bitcoin foi o investimento de destaque do ano de 2020. Eu, inclusive, comecei a investir em Bitcoin no final do ano passado. Gravei um vídeo já para vocês que eu vou deixar aqui em cima falando sobre o Bitcoin, como que funciona, o que é, para que vocês possam entender melhor. Mas nesse vídeo o foco é falar sobre a valorização do Bitcoin, as perspectivas, os riscos e como investir com segurança caso você decida que é interessante para você fazer isso. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, aliás, você deve ter muita cautela caso decida investir em Bitcoin, porque é um investimento extremamente volátil e arriscado. Da mesma forma que ele sobe muito rápido, ele também pode cair com uma velocidade impressionante, te dando prejuízos de 50%, 70%, 80%, caso você precise resgatar o seu investimento em Bitcoin. Mas vamos lá, por que de repente o Bitcoin teve essa alta absurda no ano de 2020 e continua subindo agora em 2021? Vários fatores explicam isso. Primeiro é que muitos investidores institucionais, como fundos de investimento que nunca tinham colocado dinheiro nessa criptomoeda, começaram a investir e isso fez com que a cotação subisse muito rápido. Afinal de contas, são milhões, bilhões de dólares investidos nessa moeda. Quando as pessoas físicas apenas investiam, a alta não era tão grande. Inclusive, esse fenômeno aconteceu lá no ano de 2017. Como vocês estão vendo nesse gráfico aqui. Olha lá o que aconteceu no ano de 2017. Houve um rally do Bitcoin, a cotação subiu bastante, justamente por conta das pessoas físicas que começaram a conhecer esse criptoativo e começaram a investir com a expectativa de ter lucros rápidos. O que aconteceu na sequência? Uma grande queda, como vocês estão vendo aí no gráfico. E aí o Bitcoin passou muito tempo, alguns anos, andando de lado, com a sua cotação basicamente estável, até que no ano passado, em 2020, como vocês estão vendo aí no gráfico, a cotação voltou a disparar, em parte por conta daqueles investidores institucionais que eu estava mencionando, mas também porque o Bitcoin começou a ser mais aceito pelo mercado. E um exemplo prático disso foi o PayPal, que passou a aceitar e a fazer transações usando o Bitcoin. Outro fator relevante que explica a alta dessa criptomoeda foi justamente as incertezas mundiais no ano de 2020 por conta da pandemia e também por conta da grande impressão de dinheiro
pelos governos ao redor do mundo. Como o Bitcoin é uma criptomoeda que não pode ser criada livremente, existe um limite. Inclusive, com o passar do tempo, ocorre um fenômeno chamado halving do Bitcoin, que é a limitação pela metade da mineração, ou seja, da criação de novos bitcoins. E existe também um limite máximo de criação de bitcoins, que é de 21 milhões de bitcoins. Quando a gente alcançar essa marca, não vai poder ser criado mais nenhum bitcoin. Então, essas incertezas mundiais e essa limitação na criação de novos bitcoins também fez com que os investidores corressem para essa criptomoeda em busca de segurança. Afinal de contas, eles começaram a pensar, poxa, os governos estão aí imprimindo dinheiro a rodo, isso vai gerar inflação e eu quero que o meu dinheiro fique em um lugar mais seguro, pelo menos um ativo que não vai sofrer dessa inflação gerada pela impressão de moeda. Agora, vamos falar dos riscos de se investir em Bitcoin, porque as pessoas leigas veem essa valorização estratosférica e ficam pensando, poxa, eu vou investir também porque eu não posso ficar de fora desses ganhos. Esse é o chamado FOMO, o Fear of Missing Out, que em português significa o medo de ficar de fora. O grande problema disso é que muita gente que não teria perfil para entrar no investimento de altíssimo risco como é o Bitcoin, acaba entrando e muitas vezes se dando mal, porque pode ser que ocorra uma grande desvalorização, a pessoa vai precisar daquele dinheiro e vai acabar resgatando com prejuízo. É muito semelhante ao que acontece no mercado de ações. Muita gente que não tem preparo, não estudou, não teria perfil para investir em ações, vai lá, investe no momento errado e aí a bolsa despenca. A pessoa acaba precisando daquele dinheiro e vai resgatar justamente num momento de baixa. Então tome cuidado com esse medo de ficar de fora e pense bem se você realmente tem perfil para investir em Bitcoin. Além disso, eu recomendo que se você for investir, você invista um percentual bem pequeno do seu patrimônio. Eu mesmo invisto em torno de 3% do meu patrimônio em Bitcoin, justamente por conta desse risco. Então você deve investir um dinheiro que não vai fazer falta se você perder. Imagina que o Bitcoin de repente começa a cair e nunca mais retome esses níveis atuais de valor. Se você perder esse dinheiro, ele vai fazer falta para você? Se não for fazer falta, tudo bem. Você investe e se perder, perdeu, mas se valorizar bastante, como já valorizou e talvez continue a se valorizar, você vai ter um lucro interessante. Então é bom lembrar desse risco da volatilidade. Também existe um outro risco que é a não aceitação do Bitcoin no mercado em geral. Você investe em Bitcoin, mas você não consegue usar o Bitcoin como meio de pagamento na maior parte do mercado. Apesar disso estar mudando aos poucos, como eu já citei o exemplo do PayPal, mas ainda não dá para você ir em qualquer lugar e pagar as suas contas com Bitcoin. Outro ponto interessante a se considerar como um risco é a questão da segurança. Como o Bitcoin não é criado por nenhum governo, não é regulamentado pelos governos de forma geral, se um hacker roubar os seus Bitcoins, você vai ter um problema porque você não tem para quem reclamar, você vai ficar no prejuízo. Inclusive eu vou falar na próxima parte desse vídeo em que eu vou explicar sobre como se investir de forma segura, os métodos indicados para você evitar ter esse problema de ataque hacker ou de perda de Bitcoin, que é um outro grande problema. Muita gente investe, coloca o seu Bitcoin em alguma carteira, depois perde a senha, perde a chave de acesso e nunca mais vai conseguir usar esses Bitcoins. Eles simplesmente ficam perdidos para sempre. Inclusive, estima-se que de 25 a 30% dos Bitcoins que já foram criados até hoje já se perderam justamente por conta de investidores despreparados que não souberam armazenar os seus Bitcoins e os perderam para sempre. Agora que eu já falei dos riscos, vamos falar sobre o passo a passo para se investir em Bitcoin de forma segura. Afinal de contas, tem muitos especialistas no assunto que defendem a tese de que o Bitcoin vai continuar se valorizando nesse ano de 2021 e que pode alcançar
valores de 50 mil dólares, 60 mil dólares, 100 mil dólares. Claro que isso são conjecturas, ninguém sabe o que vai acontecer de fato, mas se você for investir, o passo a passo é o seguinte: primeiro, você vai abrir uma conta numa exchange, que nada mais é do que uma corretora de bitcoins. Quando você vai investir em ações, você não precisa ter conta numa corretora ou num banco digital que permita o investimento em ações. Bitcoin é a mesma coisa, você vai precisar ter conta numa corretora especializada em criptomoedas. Existem uma infinidade de corretoras aqui no Brasil e no mundo, e eu vou citar 4 delas que operam aqui no Brasil já há algum tempo e que são bastante conhecidas, que são a Foxbit, o Mercado Bitcoin, a Nova Dax e a Coinnext. E aí você pode entrar no site de cada uma delas, dar uma pesquisada, ver qual que você gosta mais, olhar as taxas e escolher aquela que for a da sua preferência. Aberta a conta numa dessas corretoras, você vai transferir os seus reais para a conta da corretora, seguindo as instruções de cada uma delas, e o seu dinheiro estando na conta, você vai entrar lá no site da corretora ou no aplicativo e você vai colocar o valor em reais que você quer comprar de bitcoins. Ela já vai te mostrar em tempo real quantos bitcoins você vai conseguir comprar com aquele valor em reais que você tem, e você vai simplesmente mandar a ordem de compra como se fosse uma ação. E pronto, os bitcoins vão ser creditados na sua carteira da corretora. Não tem dificuldade nenhuma, se você tiver dúvidas, você entra em contato com a corretora que você escolheu, que eles vão te orientar, mas é um processo muito simples. Agora, a partir do momento em que os seus bitcoins estão na sua carteira da corretora, você precisa, para ter mais segurança, transferir esses bitcoins para uma wallet, que é uma carteira sua. Afinal de contas, no mundo das criptomoedas, existe uma frase muito famosa que é "Not your keys, not your coins". Ou seja, se não são as suas chaves, não são as suas moedas. Quando os seus bitcoins estão na corretora, você não tem o domínio sobre eles. A corretora tem o domínio sobre aquela moeda. E se a corretora sofrer um ataque hacker, por exemplo, e roubarem todos os bitcoins daquela corretora, você vai ficar no prejuízo. Quando você transfere os seus bitcoins da corretora para uma carteira sua, para uma wallet sua, você vai ter as chaves de segurança daquela carteira e, portanto, você vai ter o domínio sobre os seus bitcoins, mas você também vai ter a responsabilidade sobre eles, porque se você perder aquelas chaves, já era, você não vai conseguir recuperar os seus bitcoins. E falando de wallets, quais são os tipos de wallets que existem? Existem 3 tipos principais, que são as software wallets, as hardware wallets e as paper wallets. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Paper wallets são as mais arriscadas, porque você simplesmente imprime num papel os códigos de acesso aos seus bitcoins. Se você perder esse papel, você não vai recuperar os seus bitcoins. Então, as paper wallets não são indicadas pelos especialistas. As hardware wallets funcionam como uma espécie de pendrive. Existem 2 principais, a Trezor e a Ledger. E elas são muito seguras porque funcionam como um hardware, não ficam conectadas na internet, então não ficam suscetíveis a um ataque hacker. Mas existe um custo para você adquirir esses hardwares e não é um custo muito baixo, então acaba sendo interessante se você for investir um volume financeiro muito alto em bitcoins. Mas existem também as software wallets, que são programas que você instala ou no seu computador, no seu notebook ou no seu celular, e você armazena os seus bitcoins nesses programas. Existem também carteiras web, que são sites na internet que armazenam seus bitcoins, mas eles também não são muito seguros, justamente porque ficam lá na internet sujeitos a ataques. Então, o melhor é que você coloque numa software wallet de desktop ou de celular. Eu particularmente prefiro a de desktop. Eu tenho um computador mais antigo
que eu não uso muito, que eu não conecto na internet, e eu armazeno os meus bitcoins numa wallet que fica nesse notebook. Eu não sou muito adepto a usar wallets para celular, porque celular é uma coisa que tá com a gente toda hora, a gente sai por aí, tá sujeito a perder, a ser roubado, então eu acho que a segurança é menor, eu prefiro uma carteira de desktop. E eu vou citar algumas aqui que são mais famosas, que são a Exodus, a Jaxx e a Coinomi. Essas três funcionam tanto em celular como em desktop. E aí basta que você escolha uma dessas três ou qualquer outra que você ache interessante, faça a instalação no seu celular ou no seu desktop, conforme a sua preferência, e passe os seus bitcoins da corretora para essa carteira. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre esse processo de transferência, porque não é o objetivo aqui. Aliás, se vocês quiserem mais vídeos sobre Bitcoin, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês, mas eu preciso saber se vocês vão ter interesse nesse assunto. Mas basicamente o processo é esse. Dá um pouco de trabalho, não vou mentir. É um investimento em que você precisa ficar muito atento com a segurança por conta de tudo que eu expliquei nesse vídeo, mas se você decidir investir, o passo a passo é esse que eu expliquei aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero que você deixe um comentário. Me conta, você acha que o Bitcoin vai continuar se valorizando nesse ano de 2021 ou você acha que vem uma grande queda aí pela frente? Deixa o seu comentário, deixa o seu curtir nesse vídeo se você gostou e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Fonte da Fortuna.